Olá pessoal, eu sou Francelo Rodrigo dos Santos, graduando do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Irei ministrar uma pequena videoaula que tem como tema as funções e nutrições do corpo humano, referente ao 8º ano do ensino fundamental. Os objetivos são conhecer os processos de digestão, conhecer as funções do esôfago, as funções do estômago, as funções do intestino delgado e as funções do intestino grosso. O processo de digestão. A digestão é o processo pelo qual os alimentos que ingerimos são transformados em elementos mais simples, pequenos o suficiente para ser absorvido pelo organismo. Esses elementos são chamados de nutrientes, que atravessam a parede do intestino e são transportados pelo sangue até as células. São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Eles precisam ser ingeridos para serem aproveitados pelas células. O sistema digestório. A digestão dos alimentos no corpo humano ocorre no sistema digestório. Este é estendido como um tubo que se inicia na boca, continua pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, e termina no ânus. Existem também as glândulas anexas, que participam do processo de digestão dos alimentos, como as glândulas salivares e o fígado e o pâncreas. O sistema digestório possui 3 principais funções: a digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos alimentos não digeridos na forma de fezes. Aqui está a estrutura do sistema digestório: a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E as glândulas anexas são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. A função do estômago no processo de digestão. A função do esôfago. O esôfago é um tubo muscular que vai da faringe até o estômago e mede cerca de 25 centímetros de comprimento no adulto. O alimento passa rapidamente pelo esôfago devido às contrações de suas paredes musculares que empurram o bolo alimentar em direção ao estômago. Esse movimento é chamado de peristaltismo. A função do esôfago é justamente o transporte do bolo alimentar até o estômago. As funções do estômago no processo de digestão. O estômago é a parte estendida do tubo digestório, que fica entre o esôfago e o intestino e o início do intestino. O esofágico inferior, ou a cardia, é quem controla a entrada de alimentos no estômago. A principal função do estômago é a digestão de proteínas. As células de sua parede produzem e liberam suco gástrico, uma mistura de substâncias, incluindo a pepsina, enzimas digestivas que quebram as proteínas em fragmentos menores, que são os peptídeos. As funções do intestino delgado. O intestino delgado inicia-se no piloro e se estende por cerca de 6 metros a 7 metros em um humano adulto. Se divide em 3 regiões: o duodeno, que é a parte do intestino delgado que se comunica com o estômago pelo piloro. Os alimentos que foram parcialmente digeridos na boca ou no estômago, ou aqueles que ainda não que não sofreram digestão, são transformados no duodeno. No intestino delgado, as proteínas e os peptídeos transformam-se em ácido graxo e glicerol. Os polissacarídeos e os disacarídeos reduzem-se a monossacarídeos, como a glicose e a frutose. O genuno e o ilho, que é outra região do intestino delgado, são os nutrientes como aminoácido, ácido graxo e glicose são pequenos o suficiente para atravessar a parede do intestino e chegar ao sangue, que os transporta para as células. A água, vitamina e sais minerais que não sofreram digestão também são absorvidos.
As funções do intestino grosso. O intestino grosso se inicia no final do ilho e é em uma área denominada queco, que é muito reduzida. O intestino grosso se estende para o lado direito como uma alça ascendente que se curva para a esquerda ao abdômen até se curvar novamente e dar origem a uma alça descendente do lado esquerdo que continua até o reto. No intestino grosso não ocorre a digestão. Existem bactérias que vivem associadas ao intestino grosso, as quais compõem a microbiota intestinal. Essas bactérias fermentam os resíduos da digestão, liberando gases e auxiliando na formação de fezes.